Saudações policiais ferroviários de todo o Brasil, senhoras pensionistas e seguidores de nossa associação. Mais uma vez estou aqui para conversar com os senhores sobre assuntos referentes à nossa situação, né, do que está ocorrendo no momento, judicialmente, politicamente, e as questões de entidades representativas, né, da Polícia Ferroviária. Eu, como presidente da associação, tenho a responsabilidade de passar aos senhores o que vem ao meu conhecimento. E também faço algumas, exaro aqui algumas opiniões, né? E tudo isso que eu falo aqui em nome dos diretores e associados, que delegaram, né? Hoje estamos com mais de 700 associados, toda semana chega gente. Então eles delegaram a nós representá-los administrativamente e juridicamente, acreditaram na nossa associação e fizeram bem, porque a nossa associação é a única legalmente, ela está legalizada, né? Não pode ser impugnada porque nós trabalhamos rigidamente dentro das leis, né? Somos cumpridores da lei. E como policiais, que pretendemos ser até federais, nós devemos ser os cumpridores da lei, né? Não podemos andar à margem da lei, como muitos aí que fazem tudo que é tipo de farândula, inclusive sobre associações, no âmbito aí da nossa luta, né? Em completa desarmonia com o ordenamento jurídico, né, pessoal? Então, são 3 assuntos que eu vou falar hoje aqui. Eu vou tentar ser breve. É sobre representações, nossa situação diante das leis, né, que está tramitando no meio político, e a nossa situação judicial. Para começar, então, vamos falar da questão política, que eu sempre disse aqui e continuo dizendo. Pode discordar, mas é uma opinião minha, que a nossa situação será resolvida judicialmente. Por quê? Porque o próprio governo, né, por várias vezes, inclusive, é bom citar isso, que não regulamentou a polícia devido à inconstitucionalidade das negociações propostas pelos nossos antigos representantes, né? Durante 30 anos eu venho sempre falando, nós inviabilizamos a nossa própria regulamentação. Uns por dinheiro, outros por desconhecimento, outros por incompetências, né? Então, falaram-se aí, um cidadão deu uma entrevista aí, sobre a senadora Rose de Freitas, que enviou à presidência da República um indicativo. O indicativo é uma sugestão. Olha, presidente, o senhor tem que fazer isso, tal. O senhor tem que cumprir. Ela está dizendo. Isso não quer dizer que ele vá lá decretar que seja regulamentado o departamento sem ter um policial reconhecido, né? Para que departamento não tem policial? Então tem que reconhecer o policial,
depois o departamento. Então, passa pela lei, né? A recepção passa pela lei, e se o governo, né, quiser, ele então recepciona alguns policiais lá no departamento de polícia, que pode também ser reativado em uma medida provisória. Correto, pessoal? Então, precisamos da lei, de uma legislação. Aí depois veio decreto, portarias, resoluções, que são atos administrativos para regulamentar aquela lei. É assim que funciona, que eu penso. A lei que nós criamos, atualizamos e criamos juntamente com o assessor do Jair Bolsonaro, quando era deputado, Jorge de Oliveira, foi aprovada por eles. Estava lá nas mãos do Eduardo Bolsonaro, né? Que não fez nada pela nossa polícia. É um policial e não fez nada, é um deputado, né? Parece que estão lá, não sei fazendo o quê, né? Bom, mas isso não interessa, né? Interessa a nossa situação. Então, a senadora Rose de Freitas, diante do último requerimento que enviamos para lá, pedindo atitude, providências daquela casa, inclusive das duas casas, né, Senado e Câmara, para que responsabilizasse o presidente com relação à sua omissão inconstitucional, né? A sua obrigação de fazer. Prevaricação, crime de responsabilidade. Nós citamos isso no requerimento. Se o presidente nos deixa fora, né, o nosso departamento, e uma lei, é inconstitucional um veto de uma cláusula constitucional, né? Ela tem obrigatoriedade de ser, né? É obrigatória a sua reprodução, vamos dizer assim, em qualquer dispositivo infraconstitucional, né, pessoal? Então, como ele usou a lei, nós também podemos usar os nossos recursos, né? Requerimentos, ofício e tal. Se ele está dentro, acha que está dentro da sua administração, nós achamos também que nós estamos no nosso direito. Então, pode haver uma discussão jurídica sobre a situação e ele não pode ficar bravo, né? Ele tem que aceitar. Então, nós já vínhamos conversando com a senadora Rose de Freitas há muito tempo, agradecendo, enviando e-mails, ofícios para ela, né? Então, ela resolveu levar ao conhecimento do Senado Federal a Lei 17, projeto de lei 1786, e foi aprovada lá pelos seus pares e agora encontra-se na Câmara para revisão, depois para a sanção do presidente. Então, nós já estamos trabalhando no âmbito daquele projeto de lei, né, pessoal? Porque a lei ali tem o vício de forma e até talvez de materialidade, que pode ser, se sancionada, questionada pela Procuradoria-Geral da República. Porque o manejo, né, regulamentações de órgãos, isso é prerrogativa do governo federal, não é da Câmara nem do Senado, né? A Câmara e o Senado podem criar a lei e o presidente pode sancionar ou vetar. Então, se tem alguma coisa que ele não quer, ele vai vetar. Mas como ele está sendo chamado à responsabilidade, ele pode vetar alguma coisa ali, algum artigo com relação à nossa polícia. Recepção, porque ele pode alegar que é prerrogativa dele. Né, pessoal? Mas, como eu já disse, se ele não resolve algo que é de compromisso dele, obrigação dele, e que foi colocado na Constituição pelo Congresso, o Congresso pode
dizer, olha, presidente, o senhor não cumpriu, a gente mandou uma lei, o senhor vetou, tal. Então, nós vamos emitir um decreto legislativo, aí o senhor vai ter que cumprir, porque não cabe veto. Esta é a situação, então, desse projeto de lei, que nós temos que aguardar. Bom, falando do marco ferroviário, do marco das ferrovias, parece que é PL 261, lá do senador Prats, eu estive falando com ele, inclusive falei sobre a questão do transporte no Brasil, coloquei ele a par de tudo, então ele resolveu mudar o modo de contrato, né, de concessão para autorização, né, porque as ferrovias não cumprem contrato, abandonam vagões, ferrovias, estações, abandonam tudo, transportam o que quer e para quem quer. Então é uma farra do boi, né? Então autorização, se o cara não cumpre, imediatamente o governo retira a concessão do cara. Falei também para ele da Polícia Ferroviária Federal para atuar, para dar segurança, né? Principalmente nas cargas perecíveis e cargas transnacionais, né? Que ultrapassam as nossas fronteiras, né? Para coibir contrabando, tráfico, essas coisas, né? Que também a gente sabe que transita incólume em todo o país, principalmente aí no estado de São Paulo, Rio e Minas. Mas eu digo aos senhores que ele não colocou lá a Polícia Ferroviária Federal, lá nesse marco regulatório das ferrovias, porque ele sofre opiniões, né, no ouvido dele. No estado de São Paulo transita 9 milhões de toneladas ano de produtos diversos e ninguém paga imposto, não há fiscalização. Então eles não querem polícia para fiscalizar. Só para lembrar aos senhores, após a Constituição, quando houve aquela vontade de regulamentar a polícia, porque a Constituição estava determinando, chamaram a alta patente do primeiro escalão do governo para sabatiná-lo, né, para saber da polícia ferroviária. Né? Ele disse, então, que nas ferrovias não existiam polícia, existiam vigilantes, que não tinham nada a ver com polícia. Né? E eu soube que lá dentro do gabinete dele, ele falou para algumas pessoas, ele disse bem assim, capaz que eu vou ajudar a regulamentar uma polícia que vai fiscalizar cargas e estragar o nosso negócio. Vejam só o que o cara falou dentro da sala, eu estou sabendo, e a informação foi fidedigna. Muitas coisas eu não falo aqui, não falei durante esta minha gestão diante da categoria, mas a coisa vem vindo e a gente tem que falar. Então, lá dentro das pastas ministeriais, inclusive até do Ministério da Justiça, tem gente trabalhando porque não quer polícia fiscalizadora, né? Querem que as coisas transitem, né? Principalmente essa negação fiscal. Então está aí o motivo por que a polícia não é regulamentada, né? É o único meio de transporte seguro para se transportar sem pagar imposto, armas e drogas e qualquer coisa, né, que vai transitar sem ser fiscalizada, nem na origem, nem do destino. Quem é policial sabe do que estou falando. Bom, então isso aí é sobre a lei marco regulatório. Sobre a ação civil pública, houve algumas opiniões de alguns aí, discordo de algumas e concordo com outras, né? Inclusive, volta o assunto requentado da PEC 156 de 95, o pessoal queria entrar todo mundo junto. A gente vem falando aqui, né? Aí estão dizendo aí que a PEC, uma vez, né, a emenda constitucional, uma vez aprovada pelo Congresso, é só se abraçar. Lê do engano. Eu vou ler para vocês aqui o que o STF dispôs sobre isso.
Vou ler aqui para vocês. Aqui. Essa PEC 156, ela quer colocar lá metroviárias, empregados públicos, que fizeram concurso e entraram na empresa público-privada, né? Diferente da questão dos policiais ferroviários da rede. Esses eram da polícia. Foi julgada inconstitucional lá pelo... Foi julgada, não, foi pedida pelo PGR, que era inconstitucional. Não foi julgada, foi extinta. Mas a Suprema Corte já teve coisas, né, julgamentos parecidos. Então o pessoal entra com a PEC, ofendendo o artigo 37. Ele não emenda na Constituição, porque ele está afrontando o artigo 37 do concurso e colocando empregados públicos, que a Constituição já definiu como eles são, inclusive a Lei 812. Então eu vou ler para vocês aqui o que foi lá decidido, lá no STF, quanto a essa interpretação. As normas de uma emenda constitucional emanadas, que são de constituinte derivada, podem, em tese, ser objeto de controle de constitucionalidade, mediante ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, quando confrontadas com as normas elaboradas pela Assembleia Nacional Constituinte. O que está lá na Constituição plasmada, quando confronta, o STF entra. Então, a PEC 156 confronta o artigo 37. Está confrontando. Né, pessoal? As limitações materiais explícitas definidas no inciso 4º do artigo 60 da Constituição incide diretamente sobre o poder de reforma conferido ao Poder Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício nos pontos ali discriminados. Então, qualquer forma, nesse sentido, afrontando outro artigo, ela não pode ser reformada, né? Emendada. Aí o STF entra, né? Porque ele tem o controle da constitucionalidade, né? Então, está aqui uma decisão, se os senhores queiram olhar, emenda da ação direta em constitucionalidade, número 466. Então, está aqui, o julgador foi o Celso de Mello, está aposentado, está lá plasmado, então, na Suprema Corte. Uma emenda constitucional emanada, portanto, de constituinte derivada, incidindo em violação à Constituição originária, pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cuja função principal é de guardar a Constituição. Artigo 102. Emenda da ADIM número 939-7, Distrito Federal. Então, ele está dizendo aqui que a Suprema Corte, no momento que for sancionada, vamos dizer, aprovada a PEC, ele pode dizer, não, é inconstitucional, não pode, porque está afrontando lá um artigo tal, no caso 37. Né, pessoal? Isso eu já disse há muito tempo e venho dizendo, tem que ler. Não é só ler lá a Constituição quando é emendada, não pode ser nada vetado nem apreciado pelos tribunais. Errado. Está aqui a interpretação do homem, Celso de Mello, né? Então, estou deixando bem claro aqui que aquela PEC não vai. E outra também que ela não vai, porque a presidência da República não quer empregado público lá no Ministério da Justiça. Isso já me disseram dentro do Ministério da Justiça. Olha, aqui eles não vão entrar
E quem se misturar não entra também. Profissionais de segurança da Polícia Ferroviária são uns, metroviários são outros. Por isso eu venho sempre falando aqui. Isso inviabilizou. Então eu não posso me unir a ninguém, nem fazer parte de outras entidades aí que não estão legalmente constituídas, para entrar nesse caminho que foi o nosso azar, né? Então não vou entrar, vamos separar polícia de metroviária. Pronto. Se houvesse uma legislação, algo que os colocasse lá, sem problema algum, sentaríamos todos numa mesa. Faríamos parte de uma luta única, mas não dá, não tem como. Então eu sou o representante dos substituídos processuais, policiais ferroviários, agências de segurança. Então eu tenho que primar por aquilo que eu sou representante. Ponto final. Tá, pessoal? Bom, então vamos dizer que o presidente sancione a lei, da Câmara vai para ele, sanciona a lei, a ação civil pública perde o objeto. Por quê? Porque o réu confessou que nós temos direito. Então, para que ação civil pública? Então, aí é que vai ser costurado com a AGU, Ministério Público, e a ANA, PFF, o crivo, né? As regras para recepção. Porque já está lá definindo o pessoal de 88, então vamos definir as regras, conforme já disse a AGU, olhando, observando a legislação vigente. Quer dizer, a partir de 88 estamos sob outra legislação que alguns colegas, né, através de, vamos dizer, atos jurídicos perfeitos e outras coisas mais, perderam vínculo com a polícia. Né, pessoal? Então, essa legislação é que a AGU fala, que vai aplicar no pessoal que estava em 1988. Correto? Bom, então já falamos aqui da lei, que eu não acredito que o presidente vá sancionar, porque ele vai prejudicar a ação civil pública e nós vamos entrar. Né? Mas vamos dizer que ele tenha que obedecer ao Congresso, porque ele tem que, inclusive agora com esse recuo dele, né? Ele avançou até um ponto e recuou, porque o seu cargo estava em perigo. Ele quer fazer uma aliança, dar as mãos lá com o Congresso e tal. Vamos dizer que o momento é propício para ele atender o que o Congresso está pedindo. Então é uma boa hora, né? Porque senão o Congresso vai editar um decreto legislativo e ele vai ter que cumprir. É esse o caminho. Bom, falar disso aí, agora nós vamos falar então sobre entidades representativas de classe. Andaram falando aí um advogado aí de Minas Gerais que o Sindicato de São Paulo não tem legitimidade porque o Ministério Público do Trabalho assim entendeu, né? Eu já tinha falado isso aqui, só que eu não gosto de falar porque não me interessa falar de sindicato formado por metroviários que quando sentar na mesa perde o direito de falar, de discutir, fazer qualquer documento, né? Ele vai ser deixado de lado. Isso é lógico. Hoje eles tiram foto, vêm tirando foto ali com o procurador, com o ministro e tal, porque estão dizendo que são policiais, né? Ferroviários. O homem lá, não, tá, são policiais. Tudo. Agora, quando botar no papel, aí cai a casa. Então, eu falo aqui do CIPO-FESP, em uma decisão judicial
da juíza federal, ó, juíza federal, Adverte Rates Mendes de Abreu, ela disse o seguinte: eles pediram a recondução do cargo de PFF, de Policial Ferroviário Federal, no Ministério da Justiça. Olha só, eles pediram judicialmente. Aí ela disse que o pessoal lá da CPTM ocupam cargo de agente especial de segurança. Eles ocupavam cargo de agente de segurança da Polícia Ferroviária, né? Rede. E eles alegam que o contrato CNC-SN de 94, eu acho que é de 84, firmado entre União e CPTM, pelo qual foram desvinculados do regime estatutário e ficaram jungidos ao regime seletista. Quer dizer, a União fez um acordo com a CPTM, porque a União, a Polícia Ferroviária, estava sob o teto da União, né? Rede Ferroviária Federal, Ministério do Transporte, União. Fez um acordo com a CPTM, eles aceitaram, foram desvinculados dos cargos e assinaram o contrato com a CPTM. Aí eles queriam aqui alegando a nulidade. Que nulidade? Antes da Constituição, da nova Constituição, isso podia ser feito. Foi um ato jurídico perfeito, tanto que a juíza está dizendo. Não tem mais vínculo com a polícia. Entendeu, pessoal? Então, o resto aqui que ela fala, eles entraram com ação alegando que eram policiais ferroviários federais, e ela disse que como é que eles podem alegar em ser policiais ferroviários federais se nem foi criado, cara. Olhem só. Né? A mesma coisa foi entendimento lá do ministro Sepúlveda Pertence, no STF, sobre aquele mandado de injunção 545. Policiais ferroviários federais, né, sindicato, eles não acolheram nem apreciaram. Por quê? Porque não existe policial ferroviário federal, não existe sindicato. Logo, eles não têm legitimidade para fazer o pedido. Se vocês olharem lá no mandado de injunção, 545, vocês vão ver o que o STF falou. Não é, pessoal? Então, tu não pode alegar que é policial ferroviário federal. Tu não existe. Né? Aí, como é que vai existir sindicato? É ilegal. Agora, o sindicato funciona até alguém chegar lá e dizer, ó, impugnar. Né, pessoal? Mas para nós não interessa gastar dinheiro dos associados para impugnar um sindicato que é nulo, que vai chegar diante das autoridades e não vai ser recebido. Então, para nós não interessa impugnar isso aí. Apareceu até uma federação agora em Brasília, no Sindicato de Goiás, que não tem nenhum policial ferroviário na direção. Ainda se chamam federais, dando curso, cobrando e prometendo que vão entrar na polícia direto, se forem aprovados lá no curso deles. Falsidade ideológica, 171, passível de prisão. Né, pessoal? Federação de uma coisa que não existe. Olhem só. Mas que barbaridade, até isso acontece. Não chega os traidores na nossa polícia, ainda vem gente de fora fazer isso aí. Ganhar dinheiro nas custas do nome de uma instituição. Tem que ser presa essa gente. Tem que prender. Não é, pessoal? Os trabalhos já foram feitos. Né? Providência já tomamos. Nós temos que defender a nossa categoria, a nossa instituição. Pessoal? Nossa associação está legitimada, inclusive, pela Suprema Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça. Né, pessoal? Na DI 4708, onde fomos acolhidos como amigos da Corte, amigos COR,
O Patinete, o doutor Patinete, não apresentou o sindicato do Rio de Janeiro. Por quê? Não tem legitimidade? Ele apresentou, então, lá a Valec. Esse elemento aí, vou ter que contar-te. Isso aí foi pior que as 10 pragas do Egito no seio da nossa polícia. Tá? Então fica aqui cabalmente, né, dito, provado, diante das decisões judiciais da Suprema Corte de Justiça Federal, que policial ferroviário federal ainda não existe. Não existe o cara, não existe policial, não pode existir sindicato. Como é que você vai sindicalizar um cara que não tem cargo? Me respondam. Vão lá, fazem uma relação, apresenta lá. Agora eu quero ver a relação, o cadastro. Como a Associação Nacional tem. Matrícula, nome, endereço. Quando trabalhou, aonde. Todo o Brasil. E agradeço já, aproveitando a oportunidade, a credibilidade que os senhores depositam na nossa associação, que é séria. Nós não brincamos em serviço, não somos moleques. Nós temos responsabilidades com os nossos associados. A nossa proposta já está no Ministério da Justiça. Nós revogamos, mas está lá, né, para ser aberta a qualquer momento, se nós concordarmos. Nós temos uma barganha na mão, nós vamos negociar. Nós não vamos nos ajoelhar diante do governo. Eu tenho certeza que nós sairemos vencedores na ação civil pública. Se não sairmos agora no TRF5, sairemos no STJ. Dou certeza aos senhores. Se eu tenho certeza que eu tenho direito ao meu salário e às minhas indenizações, por que eu vou abrir mão? O juiz vai assinar a decisão e pronto, pague-se, cumpra-se. O governo ainda tem um tempo de nos chamar e tentar negociar, porque ele vai perder. Quem me diz que eles vão perder, eu vou contar para vocês depois. Não vou dizer agora. Que nós vamos sair vitoriosos. A fonte é fidedigna. A lei, é claro, do Ministério Público, advogados em geral, todo mundo sabe que o direito é líquido e certo, né? Certo, pessoal? Esclarecemos, então, a situação. Temos que aguardar mais um pouquinho que está chegando a nossa vitória. Bom, como eu disse, nós formamos a nossa associação, estamos tocando ela com dignidade, com respeito, falando a verdade, né? Nós estamos numa conduta íntegra, né? Os diretores, os associados acreditam em nós. Nós derrubamos máscaras e trouxemos à tona a verdade. Então, hoje não se trata mais de uma esperança, se trata de uma certeza. E o conhecimento que todos os policiais agora sabem da situação, porque nós transmitimos tudo. Nós viajamos para Brasília, para Pernambuco, para tudo que é lugar, entramos em várias pastas governamentais e trouxemos toda a verdade. Isso é que tem que ser feito. Então, como legítima representante da classe, ainda não somos da categoria, somos da classe de policiais ferroviários, substituídos processuais. Nós estamos resgatando a identidade da nossa polícia. Nunca foi feito por ninguém, queriam só cargos. Como eu já disse no outro vídeo, apresentei a nossa medalha da ordem, nós criamos. Criamos também um certificado de reconhecimento e uma, vamos dizer assim, nós entregamos também uma comenda, né, às pessoas que trabalham em prol da polícia. Então, eu não tinha mostrado ainda o quadro que nós estávamos trabalhando aqui, fazendo
as medalhas, é muito difícil trabalhar nessa questão, montar todo um quadro, né, para homenagear, né, certificar os policiais. Então, hoje, sábado, nós finalizamos o certificado. Eu vou mostrar para vocês. Certificado de reconhecimento. Dom Pedro II. Aqui vai a foto do PFF, que ele vai colocar quando receber. Nós vamos enviar esse cartão. Ele vai receber em casa a medalha da ordem. E aqui o reconhecimento. Vamos ver se os senhores podem ler. Então aqui, a Associação Nacional, plasmada na Lei 641 e o Decreto 2089, e todo o arcabouço jurídico, né, que ela ficou, né, vamos dizer assim, sujeita ao governo federal. Nunca a Rede Ferroviária Federal dispôs sobre a organização da Polícia Ferroviária, as suas atribuições. Apenas ofereceu arma, uniforme e local de trabalho. Né? Mas quem organizou toda a polícia, todo o tempo, foi o governo federal. Por quê? Porque é um órgão federal. Será que um juiz não vai entender isso? Quem é que exarou o primeiro concurso público no âmbito da Polícia Ferroviária? Governo. Quem é que editou o decreto 2089, regulamentando as atribuições? O governo. São os principais. Quem é que abriu o departamento? O governo. Quem é que fez todos os decretos que vieram atualizando a polícia? Desde a nova república até os dias de hoje? O governo. Nunca a rede ferroviária, né, editou qualquer, vamos dizer, dispositivo jurídico sobre a organização da Polícia Ferroviária. Ponto final. Então está aqui a Associação Nacional, né, a PFF, reconhece o fulano de tal, vai aqui a partezinha para o policial colocar o seu nome, vai o local aqui para ele colocar a sua matrícula, e que eles exerciam funções de polícia dos caminhos de ferro, no âmbito das ferrovias federais, sob as atribuições do Decreto-Lei 641/52 e Decreto 2089/63, esse último do Conselho de Ministros. Então está aqui o reconhecimento dos policiais dos caminhos de ferro. Para todos os que trabalharam na Polícia Ferroviária. O que tem direito, o que não tem, o que saiu, o que pediu demissão, o que foi demitido, não interessa. Todos que trabalharam no âmbito das ferrovias, que foram reconhecidos pela Constituição Federal, têm direito a esse reconhecimento. Certo, pessoal? Mais uma vez agradeço a todos vocês pelo crédito a nós dispensados e dizer para vocês que estamos atentos, vigilantes quanto ao desenrolar, né, o desfecho da nossa situação. E tudo nós vamos passar aos senhores em tempo real. Nunca fomos de esconder nada, não ocultamos nada de ninguém. Né? A nossa conduta é invejável diante de tantos outros que foram incompetentes, incapazes, né? Mercenários. Inclusive até hoje tem mercenário. Né? Tentaram por várias vezes me comprar, mas aqui não tem. Né? Foi dito lá pela assessora do ministro da Justiça, ela disse para o ministro da Justiça, quando era o Cardoso, que o Carlos Alves era incorruptível.
Ah, pessoal. Disse ela também que o pessoal não precisaria se preocupar. Os policiais ferroviários não se preocupem com toda essa turbulência que está atravessando a categoria de vocês, porque agora a Polícia Ferroviária tem um líder, que é o Carlos Alves. Confie nele. Ela disse lá para mim, para vários que estavam junto comigo. Isso muito me honra. Então, estou aqui para cumprir as minhas obrigações, conforme os senhores decidirem, a gente faz assembleias, né? Vamos fazer eleições daqui a um ano e pouco. Categoria que decide se quer o Carlos Alves, se não quer, sem problema algum. Então, eu estou fazendo agora esse vídeo, vou colocar no YouTube, porque é um vídeo oficial. Eu mandei alguns versos aí em nossas páginas do Facebook, formas para que o PFF leia os versos, mas é oração, né? Para ele ler, ele está lendo a oração, né, pessoal? Então, orem a Deus e peçam pela nossa polícia e peçam pelas suas condições de vida. Certo, pessoal? Um abraço a todos e o Carlos Alves está aqui sempre à disposição de todos os senhores. Eu procuro atender a todos na medida do possível, mais de 1000 mensagens, centenas de telefonemas durante todo o dia, inclusive até de madrugada, eu atendo na medida do possível. Ok, pessoal? Um abraço a todos e fiquem com Deus.